Fala galera, vídeo novo aqui no canal, um novo formato, né? Vou começar a fazer alguns reacts para vocês aí, focados em insólito, ufologia, teorias da conspiração. Não vou enrolar muito, já vamos começar. Nós vamos reagir hoje aqui a um vídeo da Ju Cassini, né? A Juliana Cassini, deve ser Juliana o nome dela, onde ela fala do homem que sobreviveu por 7 dias na Área 51. Eu vou deixar o link do vídeo original aqui na descrição, vocês correm lá no canal dela, já se inscrevem se vocês não são inscritos, deixem um comentário que vocês chegaram lá pelo vídeo da Realidade Oculta, beleza? Então, sem mais enrolação, vamos lá, vamos ver o que ela tem para dizer sobre esse homem que teoricamente sobreviveu 7 dias na Área 51. A Área 51 se refere a uma localização no mapa e é o nome popular de uma base da Força Aérea dos Estados Unidos. Vocês provavelmente já ouviram falar dela, não por ser uma base da Força Aérea, mas por diversas teorias da conspiração, que talvez lá eles façam experimentos estranhos, uma vibe meio estranha. A Área 51 é o lugar que ele ficou aí, vamos dizer assim, desconhecido, ou ficou só aí no folclore popular dos Estados Unidos, até o ano de 2012 ou 2013, se eu não me engano, onde aí a gente já tinha internet, já tínhamos fotos de satélites, já tinham vazado várias fotos aí da entrada da Área 51, né, do perímetro ali até onde você pode ir, e aí não houve mais como negar a existência da Área 51 como era negada antigamente, né? Então, numa entrevista, o Obama citou e revelou realmente a Área 51 existe. Fizemos testes de armamentos secretos e naves com plataformas aí exóticas. E diz a lenda popular que lá fazem teste com naves extraterrestres, né? Restos de naves extraterrestres, tecnologia reversa dessas naves e que também conseguiram corpos de alienígenas que ficam armazenados lá, né? Não há uma prova sobre isso, mas a teoria popular fala nisso, né? Stranger Things, ou até mesmo que eles escondam aliens e OVNIs da população em geral. Essa base é ultra secreta e ninguém pode entrar lá sem autorização. Então, histórias de pessoas que entram lá sem autorização e vivem para contar a história são extremamente raras. São extremamente raras porque ninguém é bobo, né? É o tipo de país onde se você invade uma zona militar, primeiro eles atiram, depois eles perguntam quem é, né? Então lá é um lugar extremamente secreto, corre o risco de você ser alvejado ou então passar o resto da vida na cadeia, né? Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Se tô gostador, bizarro, misterioso, sou sério. Toda semana pelo menos 3 vídeos longos, todo dia tem vídeo curto. Haja fôlego pra fazer tudo isso. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, Tá lá em casa. os temas que vocês querem ver aqui. As fontes e os créditos estão sempre na descrição do vídeo. E sem mais enrolação, bora pra história. Bora. Essa intro dela é muito legal, tá? A Área 51 fica mais ou menos na localização do Lago Groom, no lago bem seco do deserto, e fica a cerca de 135 quilômetros ao norte de Las Vegas. Como eu mencionei, Quase nada, tá? 135 quilômetros, um lugar como os Estados Unidos, principalmente Las Vegas, que tem uma rodovia freeway gigantesca, eles devem fazer em 1 hora de Las Vegas até lá, de carro, né? o que se passa lá dentro é extremamente secreto. Várias pessoas que tentam entrar lá, ou até mesmo turistas curiosos, são mantidos afastados do local por diversas placas avisando para manter a distância. Além de, é claro, eles terem muita vigilância eletrônica e diversos guardas armados. Também é ilegal você sobrevoar a Área 51, só que agora o local é visível através de imagens de satélite. A instalação fica próxima a 2 outras instalações militares restritas. Uma delas é o local de testes de Nevada, onde várias armas nucleares dos Estados Unidos foram testadas dos anos 50 aos anos 90. Sim, para fazer o teste das armas nucleares, eles precisam de um espaço. Tem um espaço, obviamente, inabitado, né? E que provavelmente eles mesmos não visitam esse espaço, né? Deve ter radiação lá iminente até hoje, né? E sim, a Área 51 foi, depois do teste da bomba Trinity, foi um dos principais lugares a testar armamento atômico, né? Lembrando que hoje, provavelmente, os Estados Unidos têm armamento muito mais forte do que armamento atômico, visto que Rússia tem 9.000 ogivas, e Estados Unidos tem 3.000, ou seja, ou não declararam a quantidade de ogivas correta, que é muito provável, ou então tem uma arma muito mais poderosa que uma bomba atômica, né?
As armas nucleares dos Estados Unidos foram testadas dos anos 50 aos anos 90, e também os campos de teste e treinamento de Nevada. Toda essa região que cobre a Área 51 tem cerca de 2,9 milhões de acres de terra. Tem grande pouco grande, mas a maioria das operações acontece no subterrâneo. De acordo com os militares dos Estados Unidos, a área representa um espaço de batalha flexível, realista e multidimensional para conduzir testes de desenvolvimento de táticas e treinamento avançado. A área Então, né? Uma área que eles utilizam aí para fazer simulações de guerra, né? Um espaço aberto, você pode utilizar tanques, helicópteros, você pode largar os soldados lá e deixar com que eles sobrevivam 10, 15 dias, por ser uma área muito extensa, com poucos recursos como água, sombra, coisas do tipo, né? É um clima inóspito, deserto durante o dia, frio durante a noite, né? Então é bem apto para isso, esse tipo de lugar, né? A 51 foi inaugurada em 1955, mas a existência dela só foi reconhecida oficialmente pela CIA em 2013. Ou seja, foi agora, 4 meses depois dessa divulgação da CIA, o presidente Obama foi o primeiro presidente dos Estados Unidos a se referir à área. Hoje a gente acredita que cerca de 1.500 pessoas trabalhem lá. Muitas delas viajam diariamente de Las Vegas para lá, então elas moram em Las Vegas, vão trabalhar na Área 51 e voltam. E é claro que também existem pessoas que trabalharam na Área 51 e vieram a público falar de vários segredos Bob Lazar. estranhos que eles viram lá dentro. O Bob Lazar se diz, né, conforme a história que ele mesmo conta, que ele foi um cientista, né, especialista em propulsões e foguetes, né, que trabalhou na Área 51 em projetos de tecnologia reversa de naves extraterrestres, ou seja, eles levavam ele até um hangar, davam um pequeno artefato para ele relativo à nave, e ele tinha que descobrir o que era aquilo e desenvolver aquilo de uma forma que eles pudessem replicar, né? Ele falava que ele foi contratado e que levavam ele num avião de Las Vegas até lá, o avião ele não podia conversar com as pessoas, os vidros eram totalmente selados, né? E depois que ele saiu de lá, que ele viu que o negócio era bizarro, ele expôs toda a história e eles tentaram apagar o passado dele, ou seja, não se acha registro dele das faculdades, das empresas que ele trabalhou. Ele até conseguiu provar de uma forma lá a partir do jornal que ele realmente trabalhava nos laboratórios. E é uma história é uma história controversa até hoje, né? Porque ele não consegue provar o que ele diz, mas muitas das coisas que ele falou lá nos anos 90, nos 80, se confirmaram depois nos anos 2000. Então tem até um documentário dele na Netflix que é meio galhofa, mas vale a pena assistir, tá? Tem muita coisa do Bob Lazar na internet, vale a pena pesquisar. Mas esse talvez seja tema para um outro vídeo. É claro que muitas pessoas já tentaram se infiltrar lá dentro, mas nenhuma delas tinha conseguido com sucesso, muito menos ficar 7 dias lá. O Jerry Freeman era arqueólogo e explorador, além de ser antropólogo. Em abril de 1997, com 55 anos, ele decidiu que ia entrar nessa missão. Só que o objetivo dele, se infiltrando na Área 51, não era porque ele queria descobrir os segredos do local. Ele tinha um outro propósito. Como arqueólogo, ele queria atravessar uma rota específica que ficava em Nevada. Só que para ele conseguir percorrer toda essa rota, ele tinha que passar por dentro da Área 51. Ele era um grande estudioso de um grupo que ficou conhecido como Death Valley 49. Esse grupo Death Valley 49ers, até onde eu lembro, tá, da história deles, eles eram exploradores de ouro e minérios, né? E tem ouro em tal lugar, cara, faz uma expedição dos Death Valley e eles vão atrás do ouro. Em 1848, um cara chamado James Marshall e a equipe dele encontraram ouro em Sutter's Hill, que ficava em Coloma, na Califórnia. Essa descoberta atraiu dezenas de milhares de americanos e também pessoas de outros países para irem para esse local. As pessoas arrumaram todos os pertences e começaram a viajar com carroças. A maioria dessas carroças eram puxadas por bois, e eles iam em direção ao que eles acreditavam que ia ser uma vida melhor. Como esses pioneiros começaram a viajar em 1849, eles ficaram conhecidos como 49ers. Só que os pioneiros, as primeiras pessoas que fizeram isso e que ficaram conhecidos como Partido Donner, eles deram uma lição para essas pessoas que viriam depois. Isso porque eles se programaram mal e tomaram um atalho que quase acabou com a vida de todos eles.
Eles ficaram presos em uma tempestade de neve nas montanhas e isso levou com que eles cometessem atos de canibalismo. Caraca. Vocês já viram alguma vez atalho dar certo? Ah, vou pegar um atalho aqui e a gente vai chegar 2 dias antes. E no fim nunca dá certo. Sempre tem um problema. Senão não seria o atalho, seria o caminho principal, né? E, cara, bizarro, né? Você tá no deserto, muito calor de dia, muito frio à noite, acaba-se a água, acaba-se a comida, as pessoas começam a perder a vida, né? Ah, a diferença de uma coxa de uma coxa de um humano para uma coxa de galinha nesse, né, nesse contexto aí é só o tamanho, né, cara? Uma história muito parecida com aquela que saiu no filme recente. Agora eu esqueci o nome, da Netflix. Daqueles caras que o Obi caiu na montanha de neve. E aí a 049 aprendeu a lição. Eles falaram, bom, não vamos por esse lado, porque pode acontecer a mesma coisa com a gente. E aí eles optaram por seguir um outro caminho conhecido como Corte de Hastings. Só que eles atingiram aquela Corte de Hastings passa pelo Groom Lake. O Groom Lake já é dentro da área 51. Então veja bem, ó, o Groom Lake tá lá no meio e eles já passam por dentro. Ou seja, se o cara quer refazer esse caminho, ele vai ter que passar diretamente por dentro da base. Galera, só um adendo, é o primeiro react, eu tô testando áudio ainda, testando vídeo, então assim, não reparem se tiver algum ruído, né? A gente vai melhorando aos poucos aí, prometo pra vocês, tá? região em uma época muito tarde do ano para que eles conseguissem atravessar de forma segura. E aí eles estavam ouvindo uma fofoca que alguns grupos estavam optando em ir por uma antiga rota espanhola. Essa rota teria um caminho mais quente, uma rota mais estável e supostamente teria um caminho mais seguro mesmo no inverno. O guia de uma dessas Não expedições boto fé. chamava Jefferson. Cara, mas é o George Washington. Todo mundo naquela época era igual, cara. Pra mim, todo mundo era George Washington, todo mundo parecido, né? Cara, quer ver como eles vão pegar esse atalho e eles vão se dar mal? Não tem como dar certo pegando atalho no deserto, cara. Ele já tinha feito a viagem por aquela rota com sucesso antes. Só que no meio do caminho, ele decidiu pegar um atalho que pra ele não era muito familiar. Ou seja, uma má ideia, ainda mais sabendo que o caminho que ele fazia de costume tinha dado certo. E aí, quando eles tomaram esse atalho, deu tudo errado. Eles estavam no meio do deserto, não encontravam água. Então, eles precisaram voltar pro caminho anterior. Só que esse erro fez com que eles perdessem 7 dias de suprimentos. Mesmo com esse primeiro erro, que atrasou demais aquele grupo, eles decidiram de novo tomar um novo atalho. Só que é claro que algumas pessoas acharam que o atalho novo seria uma boa ideia e outras pessoas não. Então essa foi a primeira ruptura do grupo. Até porque aquele atalho parecia bom demais para ser verdade. E é claro que era mesmo. Vocês viram ali que ela tem um monte de funko? Olha lá, cheio de funko. Não é fungo, tá, galera? É funko, tá? Os bonequinhos que tem lá atrás no cenário dela. Até porque aquele atalho parecia bom demais para ser verdade. E é claro que era mesmo. Esse grupo que tomou o atalho chegou em um cânion, que era impossível atravessar com uma carroça. De novo, o grupo decidiu se separar. Alguns decidiram continuar pelo cânion, e depois de alguns dias, eles conseguiram encontrar um caminho que fazia a volta por ele. Foi aí que eles chegaram em um lago que se chamava Papuz, onde hoje é a Área 51. Para mim, não ficou muito claro se já naquela época o lago estava seco, mas o fato é que uma parte do grupo estava desesperada por água e sugeriu que eles voltassem para as montanhas de neve, porque pelo menos lá eles iam conseguir encontrar água para beber. No caminho, eles foram salvos da sede com uma tempestade de neve. Os dois grupos se tinham separado por último, eventualmente acabaram se encontrando de novo. Isso aconteceu no Natal de 49, e já fazia 2 meses que esses grupos estavam viajando. As já estavam em mau estado e os bois estavam muito fracos. E é claro que todo mundo já estava muito cansado e desanimado. Então, Você imagina 2 meses no meio do deserto viajando sem saber o que você vai encontrar pela frente, né? É muita vontade, né? É quase uma febre do ouro aí, né? Cara, que bizarro. muitos deixaram as carroças para trás para seguir a pé. Tiveram 2 homens também que se ofereceram em continuar a pé para tentar buscar ajuda para o restante que tinha ficado. E eles até conseguiram encontrar alguns cavalos, uma mula e um pouquinho mais de suprimento. Só que eles demoraram demais para voltar. E quando eles voltaram, o grupo estava muito pior do que quando eles tinham os deixado. Eventualmente, o grupo foi resgatado. E aí um dos sobreviventes teria dito: "Adeus, Vale da Morte". E foi por conta disso que a localização ganhou esse nome. O Freeman queria fazer o mesmo caminho que os 49ers. E no diário de um desses pioneiros, ele tinha dito que o grupo fez cerca de 7 inscrições ao longo do caminho.
As inscrições foram feitas para marcar o local onde eles estavam passando. O Freeman já tinha encontrado todas as 6 outras inscrições, mas ele queria encontrar a 7ª. É assim. Ou seja, né, não estava satisfeito com 6, ele queria a 7ª, que provavelmente estava dentro da área 51. E cara, se esse lugar aí era cheio de minérios, ouro e coisas do tipo, e esses caras não conseguiram explorar no século XIX ali, cara, com certeza o governo dos Estados Unidos construiu a base ali e durante a construção da base esse ouro foi explorado ali dentro, não tenho dúvida disso, tá? A inscrição estaria localizada no cânion chamado Nier. Ele também queria ver esse lago seco onde todos eles teriam acampado uma última vez como grupo. E para conseguir se guiar, o Freeman tinha fotos antigas de cada uma dessas inscrições. Durante diversos anos, ele pediu para a Força Aérea liberar acesso para ele conseguir encontrar esse Noibet. Só eles não permitiram nem que ele tivesse acesso limitado. Durante algum tempo, ele permaneceu bem paciente e calmo. Ele esperava que em algum momento, algum comandante da Força Aérea ia falar: não, você pode vir aqui, a gente vai acontecer. Então ele tinha 2 alternativas: esquecer esse sonho da vida dele ou entrar escondido na área 51 e procurar por conta própria. É claro. Cara, cara, entrar escondido numa das bases militares mais bem protegidas do mundo, né? Cara, não tem nada de certo nessa ideia dele aí, né, cara? E ainda mais por um motivo que não é descobrir o que tem dentro da base. Pô, se o cara fala, poxa, dentro dessa base tem naves alienígenas, tem alienígenas vivos pô, vou entrar lá e quero descobrir. Cara, não é legal, mas eu até entenderia. Agora, pra pegar cara, não dá pra entender. Mas vamos seguir, vamos ver o que ela tem pra dizer. Claro que ele optou para a segunda opção. Só que o Freeman também foi bem esperto. Antes dele começar a expedição, ele entrou em contato com um veículo de notícias chamado Las Vegas Sun. Ele queria que algum veículo oficial acompanhasse o que ele ia fazer caso algo acontecesse com ele. Então, caso algo acontecesse, alguém ia saber onde ele estava. Ele também precisava garantir que alguém ia procurar ele e tentar resgatá-lo caso ele não voltasse. A primeira entrada para o Las Vegas Sun que o Freeman enviou aconteceu no dia 22 de abril de 97. Ele disse algo como o seguinte: eu fiquei sozinho perto da barricada de metal enferrujada que marca o fim das terras públicas. 1 hora antes, vi o carro do meu irmão desaparecer. Um parênteses aqui, quem levou o Freeman até a região da área 51 foi o irmão dele. O anoitecer está... Cara, o irmão nem pra botar juízo na cabeça do cara. Levou o Freeman até a região da área 51 foi o irmão dele. O anoitecer estava próximo, e as luzes do carro tão perto da fronteira não foi algo sensato. Eu me convenci de que só estava esperando a lua chegar antes de começar a jornada, quando na verdade eu estava com medo. Cara, não muda em nada, tá? Não muda em nada você tentar fazer esse percurso à noite ou durante o dia, cara. Sabe por que que não muda nada? Porque tem sensores, cara, câmeras de infravermelho, patrulhamento 24 horas. Não vai ter diferença você ir de dia ou à noite, não vai te camuflar indo à noite. Você vai ser visto igual, independente. Finalmente, respirando fundo, atravessei a barreira e entrei na zona proibida. O Freeman também levou um celular com ele o tempo todo, porque caso ele fosse preso, ele conseguiria divulgar a localização dele e também as circunstâncias. Ele também sempre falou que ele não ia fugir ou resistir a qualquer tipo de detenção, mas ele também prometeu deixar mensagens decodificadas sobre o paradeiro dele. Então, vez ou outra, quando ele conseguia sinal, ele mandava alguma mensagem para avisar se ele estava bem. E é claro que ele tinha que confiar muito na galera do Las Vegas Sun, porque eles estavam a basicamente uma ligação de distância em fazer com que ele fosse preso. A primeira missão do Freeman, assim que ele entrou na base, no meio do deserto, era encontrar uma fonte de água, porque ele sabia que em algum momento ele ia ficar sem. E ele estava viajando com algumas trocas de roupa, também alguns equipamentos para conseguir cozinhar, um pouco de água e também equipamentos para montar acampamento. Ao pesquisar a área, ele sabia que ele precisava subir uma montanha que se chamava Skull, porque logo atrás... A montanha se chama Skull, caveira, e tem uma placa de no trespassing. Não ultrapasse, né? Por ordem dos Estados Unidos e da Comissão de Energia Atômica, ou seja, o lugar deve ser radioativo, cara. Que esse cara vai se enfiar ali, velho?
atrás dela teria uma fonte de água. Então ele fez isso, mas assim que ele escalou, ele se deparou com um local muito assustador. De acordo com ele viu uma instalação estranha e misteriosa, diferente de qualquer coisa que ele já tinha visto antes. Ele chamou o local de Cidade dos Mortos porque parecia estar abandonado, e ele só conseguia ver algumas estruturas de aspecto bizarro e vários trailers, carros grandes passando por aí. Talvez seja uma área daquelas cidades fakes que eles montam, né? Cenografia para fazer os testes atômicos, né? Para ver como é que se comportaria um corpo humano, uma parede em relação à bomba atômica, né? Tinham muitos guardas armados. E aí ele pensou que a melhor maneira de atravessar aquele local seria à noite, que talvez tivesse menos segurança. Então ele estou dormia ao longo do dia, coberto de algumas folhagens, e foi acordado pelo barulho de helicópteros. Nessa hora, ele considerou voltar atrás, mas aquele era o caminho mais rápido que ele poderia fazer, seguir em linha reta. O problema é que ele ainda não tinha encontrado água. Em outra entrada do diário, ele escreveu o seguinte: o que seria uma caminhada de 45 minutos se tornou um suspense de parar o coração. Tem bem cara de piapossuda, né, cara? Bem cara de piada bosta, né? Daquele cara que só faz besteira, né? Que durou 5 horas. Eu me senti como um ator ruim em um filme de fuga da prisão. Guardas armados estavam em toda parte, checando portões, andando pelas estruturas, abrindo caminho ao longo das estradas de terra que passavam pelos meus esconderijos. E eu não sei vocês, mas nessa hora que ele tá descrevendo isso, me pareceu muito uma cena de videogame, quando você tem que passar por um prédio armado e descobrir jeitos de ficar escondido. E aí ele notou que um dos prédios tinha mais guardas do que o outro. Era um bloco cercado por grades de corrente e só tinha uma janela muito alta, alta a ponto dele não conseguir ver o que tinha lá dentro. Mas essa janela estava emitindo uma luz radiante e pulsante. É claro que não era para isso que ele estava ali, para investigar o que tinha dentro do prédio. Então ele só foi seguindo aqueles locais até entrar em uma clareira. Essa clareira tinha uma barricada que estava barrando a entrada para a extremidade norte do complexo. Essa barricada estava acesa como, de acordo com ele, uma árvore de Natal. E também tinha um barulho que ficava cada vez mais alto à medida em que ele se aproximava. Esse barulho estava vindo de uma fonte de energia pesada. Era muito grande, movida a gasolina e estava se movendo em sentido horário. Tá, movida a gasolina. Como é que ele sabe que é movida a gasolina? Ele abriu pra olhar, cheirou, tinha uma bomba de combustível do lado. Como é que ele sabe enfim. Também tinha várias luzes que ficavam piscando. Então ele imaginou que assim que aquela estrutura pegasse ele, ela ia emitir algum tipo de alarme. Então ele tinha que esperar os movimentos dessa estrutura para conseguir passar. E aí quando ele finalmente conseguiu, ele se deparou com uma placa que dizia o seguinte: proibido ultrapassar. Os infratores serão processados. Área de exclusão de câmeras, apenas pessoal autorizado, sem armas, celulares, câmeras ou binóculos. Por ordem da corporação LANLL. Essa corporação é, na verdade, o Los Alamos National Laboratory, mais conhecido por ter tido um papel central na elaboração do projeto da bomba atômica. Claro, imagina, né? A bomba atômica foi um sucesso, né? Você imagina que a gente está falando aí da Operação Paperclip, né? Ou seja, a Alemanha, né, naquela época estava desenvolvendo sua própria bomba atômica, sua pesquisa atômica. Estados Unidos aí conseguiu pegar alguns cientistas dos Estados Unidos do mundo, né? E com essa informação eles despejaram dinheiro e recursos para construir a bomba na frente e conseguiram. E tanto que depois, no fim da guerra, eles trouxeram cientistas, né, para poder trabalhar nos Estados Unidos pela Operação Paperclip, né? E é óbvio que se a bomba em si foi um sucesso, não teria por que eles não investirem mais e continuar levando o projeto para frente, e deve perdurar até hoje, né? E hoje é uma das maiores e mais avançadas instituições científicas do mundo. Durante o projeto Manhattan, o Los Alamos hospedou milhares de funcionários, incluindo vários cientistas que ganharam um prêmio Nobel. A localização desse local era ultramente secreta. O único endereço que tinha para correspondência era uma caixa postal número 1663 em Santa Fé, Novo México. Então ele sabia que ele estava num local
bem secreto. 2 dias depois, por volta das 3 horas da manhã, foi quando Freeman conseguiu abrigo na mesma cabana que salvou a vida daqueles mineiros 49ers no Vale da Morte. Então eu acredito que já tenha sido uma grande conquista para ele ter encontrado esse local. Cara, a cabana ficou lá 100 anos, cento e poucos anos, ninguém derrubou, madeira. Estranho. Então eu acredito que já tenha sido uma grande conquista para ele ter encontrado esse local. Ele também encontrou uma fonte de água onde ele conseguiu encher os cantis dele. E nessa hora ele decidiu viajar durante o dia mesmo, porque ele achou que ele já estava passando muito tempo dentro dessa região. Foi aí que ele se deparou com uma nova placa que dizia: perigo, área de cratera em potencial, mantenha distantes. E aí ele percebeu que ele tinha chegado no local de antigos testes de bombas atômicas. E era lá que uma instituição nuclear subterrânea existia. E aí ele seguiu em uma região chamada de Inferno de Plutônio. Ele sabia que nenhum guarda ia estar presente nessa região perigosa. A área não tinha nenhuma vegetação, só areia. E aí ele decidiu pegar algumas pedras pesadas e jogar nessa areia para ver o que acontecia. E ele disse que elas desapareceram sem deixar vestígios. Como é que ele sabia que era uma área de teste atômico subterrânea? O que mostrava ali para dar essa certeza para ele, né? E o cara pegou, ó, só areia é trietita, né, talvez, né? Lembra a trietita, que é vestígios da bomba de Trinche que foram mesclados com areia derretida? É algo nesse sentido, né? Mas como é que ele sabe disso tudo aí, né? Terceiro dia, ele encontrou acomodação em um navio abandonado. Na verdade, era do tamanho de um barco de pesca. E depois ele entrou no campo de artilharia de bombardeio da base aérea de Nellis. Nesse momento, ele disse que ficou arrepiado. De acordo com ele, essa região tinha a coleção lendária de espaçonaves alienígenas da Força Aérea, armazenadas abaixo da costa alcalina do Lago Papuz. E Pera, vamos lá. Vamos lá, o cético em ação aqui, né? Como é que ele sabe que eram naves alienígenas? O que diziam que eram naves alienígenas? Por quê? Só por causa da plataforma exótica dela? Não dá pra cravar que eram naves alienígenas, né? Poderiam ser coisas bizarras, poderiam ser discos voadores, né? Enfim, né? Mas poderiam ser naves alienígenas também. Mas não dá para cravar que é isso, né, cara? E vindo de longe, sem ver nenhum tipo de ser ali junto. E eu não acho que, pelo valor tecnológico de naves alienígenas, elas estariam armazenadas em pleno deserto, assim, sem estar dentro de um hangar, sem ter determinados cuidados ali, né? E eu não sei onde é que ele tirou essa conclusão para afirmar que eram naves alienígenas, né? Mas, vamos ver se ela fala mais alguma coisa aqui que salve essa afirmação dele, né? também um reino ultra secreto e cheio de sensores subterrâneos que detectariam Como é que eles sabem que tem... intrusos. Como é que esse tem Do Freeman, ele disse que se alguém fosse bobo de continuar por ali, a pessoa teria certeza de um passaporte para o esquecimento. Ou seja, a pessoa simplesmente desapareceria misteriosamente. Nesse local, o telefone dele também perdeu o sinal. Ele só conseguia sinal o topo das montanhazinhas. E aí ele percebeu que ele estava em um local extremamente perigoso. Então ele aproveitou para mandar uma mensagem por mão. Ele também conseguiu falar com a esposa, disse para ela que a amava e ele também avisou que ele estava bem. E foi no dia seguinte que ele encontrou o local daquele antigo lago que hoje estava seco. Era ali também que tinha o cânion que teria a sede de uma inscrição. Só que conforme ele olhava para aquele cânion, ele percebeu que encontrar a inscrição ali era como procurar uma agulha em um palheiro. Imagina você ficar olhando para a parede do cânion tentando encontrar o local exato de onde eles tinham deixado a inscrição. Além disso, ele estava com pouquíssima água. Se ele tivesse com mais, ele conseguiria ficar mais um dia. Mas ele sabia que aquele era o momento de começar a viagem da volta, até porque seria uma longa viagem. Apesar de estar decepcionado de não encontrar a inscrição, a viagem não tinha sido em vão. Ele encontrou no chão a ferradura antiga de um boi, e para ele, até onde ele tinha pesquisado, os 49ers tinham sido os únicos a andarem por aquela região com carroças puxadas por bois. Tá, o cara fez isso tudo, correu esse risco todo por uma coisa que ele não tinha certeza que estava lá e obviamente chegou lá e não conseguiu. Bom, temos uma ferradura que, né, serve de lembrança, mas pô, esse trabalho todo para praticamente nada. Então ele conseguiu levar isso de volta para casa. Só que ele tinha que percorrer uma distância de 35 quilômetros até encontrar de novo aquela logia.
Agora ele estava sem bateria e com sede. Para conseguir viajar mais leve, ele acabou abandonando o binóculo, o celular, os equipamentos para cozinhar, a roupa extra que ele tinha levado e também os equipamentos de acampamento. É claro que aquela situação era muito desesperadora, mas no meio do caminho ele conseguiu parar no pátio de armazenamento de resíduos atômicos do Departamento de Energia. E na lateral desse prédio, ele encontrou uma mangueira, onde ele conseguiu beber o máximo de água que ele Ótimo lugar para tomar água. diário, a gente vê desesperadas, dizendo coisas como: eu só queria sair, queria apertar a mão de alguém que não ia atirar em mim primeiro. Os momentos finais dentro da Área 51 foram cruciais para ele, porque ele sabia que ele não podia baixar a guarda. Ele foi então rastejando, tentando se esconder daqueles guardas armados e de todos os veículos que passavam. Quando ele chegou a 30 metros da saída, ele saiu correndo, como se a vida dele dependesse disso. E dependia. Ele conseguiu se reunir com o irmão, entrou no carro e ele só dirigiu o mais rápido possível. Como é que ele conseguiu falar com o irmão se ele já estava sem bateria? Ele avisou pro irmão dele onde ele ia estar, onde ele estava chegando, sei lá? Como é que foi esse encontro aí, né? Só foram se falar quando eles estavam de volta em terras públicas. E aí vocês devem estar se perguntando, mas como que a gente sabe dessa história? Como que o Freeman falou que passou tanto tempo em um local ilegal e não teve nenhum tipo de consequência? Ele só começou a falar abertamente sobre as experiências dele depois de consultar advogados. E ele compartilhou que os militares estavam decepcionados com ele por ter entrado em território não autorizado. Ele nunca mencionou se houveram outras repercussões além dessas. E aí ele revelou algumas informações. Ele disse que no lago, que parecia ser só um local seco, ele viu luzes no perímetro e também luzes que abriam e fechavam no centro do lago. Ele também disse ter sentido vibrações quando ele estava almoçando ali perto. Claro, provavelmente havia um hangar subterrâneo no lago, né? Eles fazem testes subterrâneos. A maioria das instalações da Área 51 são subterrâneas. Os prédios que tem ali são só administrativos, provavelmente, né, cara? E entrada para o subsolo, né? Onde estão os laboratórios, os testes, os armamentos, enfim, né? Dentro do lago. Ele também disse ter sentido vibrações quando ele estava almoçando ali perto. E ele sabia que ele não estava imaginando essas vibrações, porque ele estava vendo a areia caindo e se mexendo também. Ele achou até que fosse um terremoto, durou cerca de 2 minutos. Mas ele imaginou que eles só estavam testando alguma coisa no subterrâneo. O Freeman faleceu de câncer de próstata em 2001, apesar de em 97 ele já ter falado que aquele câncer estava em remissão. O Freeman também diz que só fotografou aspectos geográficos nessa caminhada. O cara foi entrar em área de resíduo radioativo, cara, de radiação iminente lá. Com certeza influenciou nesse câncer dele. E ele acredita que ele não tenha fotografado nada que mostre assuntos classificados que poderiam prejudicar o governo. Ele até mostrou alguns vídeos para pessoas interessadas de como teria sido essa caminhada. Então nada indica que ele tenha pegado alguma coisa suspeita, mas essas luzes que ele descreveu geraram bastante polêmica, principalmente com algumas pessoas que pararam de trabalhar na Área 51 e alegam coisas estranhas e naves estranhas que eles possam estar testando ali. Enfim, eu achei esse caso bem curioso. Quero saber a opinião de vocês. Então, né? Cara, assim, eu acredito que se temos restos de naves extraterrestres, elas estão na Área 51. É o principal lugar que elas estariam, né? Onde a fumaça fogo, né? Mas, cara, o cara relatou várias coisas que não tem como comprovar e que são até suspeitas, né? Como é que ele sabe que tinham sensores debaixo da terra? Como é que ele sabe que ali embaixo tinham laboratórios nucleares? Se não existe uma planta, não existe um mapa sobre o local, né? Enfim, mas é isso. Eu acredito que ele realmente tenha entrado lá, mas eu acho que algumas coisas são fantasiosas aí. O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários. Vão lá no canal da Jucassine, se inscrevam lá se vocês ainda não são inscritos. Comentem lá que vocês vieram aqui para o nosso canal. Em breve eu vou trazer mais reacts aqui para vocês, outros conteúdos diferentes. Não esquece de seguir a gente no TikTok lá, que é o nosso principal público, tá lá. Instagram também. E qualquer coisa, deixa aqui nos comentários aí, eu conto com vocês. Um abraço e até mais.